Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Obrigado, Deus, por termos o privilégio de estarmos aqui em teu santo dia, reunidos em teu santo nome, diante da tua santa palavra. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. É a tua voz que nós tanto precisamos ouvir. Fala conosco por meio da tua palavra, ó Deus, que as palavras que saiam dos meus lábios, assim também o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Cristo, assim nós oramos. Amém. Amados irmãos, o mundo vive em busca de paz. Entretanto, sabemos que a maioria das missões de paz no mundo tem fracassado. Tanto é fato que, a todo momento, temos notícias de tragédias, de guerras, de conflitos, de desentendimentos. O único pacto de paz verdadeiro e eficaz foi o que Deus fez em Cristo Jesus. Deus reconciliou judeus e gentios num único corpo e reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Warren Wiersbe diz que esse parágrafo que nós lemos, ele pode ser sintetizado em 3 palavras: separação, reconciliação e unificação. Eu quero caminhar com vocês hoje seguindo essa estrutura. Em primeiro lugar, separação. O que os gentios eram? Ora, talvez você esteja se perguntando, pastor, quem eram os gentios? Gentio é todo aquele que não é judeu. Isso inclui eu e você. E 2 fatos importantes acerca dos gentios são destacados pelo apóstolo Paulo. Primeiro, os gentios eram objeto do desprezo dos judeus. O verso 11 diz, portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. O ponto aqui é, os judeus desprezavam os gentios, de tal maneira que o casamento de um judeu com uma gentia correspondia à morte dele. Entrar numa casa gentia tornava um judeu impuro e o deixava inapto para participar do culto público. Para os judeus, os gentios não valiam nada. Quando Deus chamou a Abraão e lhe deu um sinal na carne, a circuncisão, não era para que os judeus se gloriassem disso, mas para que fossem uma bênção para os gentios, para todas as nações da terra. Mas Israel falhou em testemunhar para os gentios. Israel corrompeu-se como as nações gentílicas. Segundo, os gentios eram espiritualmente falidos. Veja o verso 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Em Efésios capítulo 2, os versos de 1 a 3, Paulo já havia descrito a terrível condição espiritual de gentios e judeus, mostrando que eles eram escravos da carne, do mundo e do diabo. Agora Paulo resume essa falência espiritual dos gentios em 5 frases. Primeiro, o texto diz, eles estavam sem Cristo. Eles estavam separados de Cristo, sem nenhuma relação com o Senhor, com o Messias. Enquanto os judeus aguardavam o Messias, eles não aguardavam, nem sabiam nada sobre ele. Os efésios adoravam a Diana, em vez de adorar Cristo. Eles viviam imersos numa imensa escuridão espiritual. Segundo, eles estavam separados da comunidade de Israel. Os gentios permaneciam fora do círculo daqueles que adoravam o Deus verdadeiro. Deus havia chamado a Israel e lhe dado a sua lei e suas bênçãos.
E a única maneira de um gentio desfrutar dessas bênçãos era se fazer um prosélito, ou seja, abraçar uma religião que não era sua, a religião dos judeus. Terceiro, os gentios eram estranhos às alianças da promessa. Essas alianças foram os acordos relativos à promessa do Messias, feitas a Abraão e aos seus descendentes. Os gentios eram estranhos e estrangeiros, não havia aliança com eles. Quarto, os gentios não tinham esperança. Os gentios não tinham esperança de uma vitória sobre a morte. Sobre isso, em 1 Tessalonicenses está escrito: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Os gentios não tinham essa esperança. Tinham um pensamento de que a gente só tem um aqui e o agora. Vamos então aproveitar essa vida nos entregando aos prazeres do mundo, desse mundo, pensavam eles, uma vez que eles não criam na eternidade. Quinto, os gentios viviam sem Deus no mundo. E quem não tem Deus, irmãos, não tem esperança. Embora Paulo tenha usado a palavra grega aqui, ateoi, não devemos concluir que os gentios eram ateus. Eles tinham muitos deuses, mas o ponto aqui é, eles não conheciam o Deus verdadeiro e nem tinham relação alguma com Ele. Eles não conheciam o nosso Deus Criador, sustentador, redentor e consolador. Curtis Vaughan diz que olhar para o futuro sem esperança já é algo terrível, mas não ter no coração a fé em Deus é inexprimivelmente trágico. Segundo lugar, reconciliação. O que Deus fez pelos gentios? Efésios 2,13 diz a expressão, vejam, mas agora, faz paralelo com mais Deus, de Efésios 2,4. Vejam, vocês estavam longe, vocês eram estranhos, vocês não tinham esperança, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Ambos os textos falam da graciosa intervenção de Deus em favor de pecadores perdidos, ou seja, de mim e de você. Inimizade é a palavra-chave nessa sessão. Primeiro, inimizade entre judeus e gentios. Segundo, inimizade entre pecadores e Deus. Paulo descreve aqui a maior missão de paz da história. Jesus não apenas reconciliou judeus e gentios, mas também pôs ambos em um corpo, a igreja. Em Cristo, Deus não só estava reconciliando o mundo consigo, mas também enviando seus embaixadores ao mundo para rogar aos homens que se reconciliassem com Ele. Portanto, a nossa tarefa, irmãos, é anunciar essa mensagem de reconciliação em Cristo, anunciar as boas novas do Evangelho. A palavra de Deus diz: quão formosos são
os pés daqueles que anunciam o Evangelho. O apóstolo Paulo fala aqui sobre 2 tipos de inimizade. Primeiro, a inimizade entre os judeus e gentios. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Durante séculos, os judeus foram diferentes dos gentios, seja na religião, na indumentária, na dieta alimentar, nas leis. Em Atos 10, Pedro resistiu ao projeto de Deus de incluir os gentios em sua agenda evangelística. Em Atos 11, os judeus crentes repreenderam Pedro por ter entrado na casa de um gentio para evangelizá-lo. Em Atos 15, nos mostra que precisou haver uma conferência dos líderes da igreja em Jerusalém para discutir o lugar dos gentios na igreja. Foi então que eles concluíram que tanto judeus como gentios são salvos do mesmo modo. É pela fé em Jesus Cristo. A inimizade tinha acabado. Agora, tanto judeus como gentios em Cristo são um novo homem. Interessante que a palavra novo aqui é kainos, que quer dizer novo não apenas no tempo, mas novo no sentido de que traz ao mundo um novo tipo de criação. 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Em Gálatas 2,20, Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas agora Cristo vive em mim, e esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Antes, sem Cristo, os gentios estavam distantes, eu e você estávamos distantes, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Em seguida, a abolição das leis dos mandamentos, no verso 15, não está em contradição com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ele aboliu as leis cerimoniais que separavam as pessoas umas das outras, a circuncisão, os sacrifícios, alimentos, há diversas regras acerca de pureza, festas, sábados. Colossenses 2,16 diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. A cruz cumpriu todas as prefigurações do sistema cerimonial do Antigo Testamento. A lei fazia distinção entre puros e impuros. Os gentios eram impuros. No templo havia uma parede que separava os gentios dos judeus. E para que judeus e gentios fossem reconciliados, essa parede foi derrubada. E o véu do templo foi rasgado. A maldição da lei caiu sobre Jesus. E ele se fez maldição em nosso lugar. Isaías 53 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Agora, Jesus é Senhor de judeus e gentios. Jesus derrubou o muro que separava os judeus dos gentios.
Romanos 10 diz: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É por isso que se hoje mesmo, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Jesus Cristo, judeus e gentios se tornaram um. Cristo estabeleceu a paz, pois Ele é a nossa paz. Ele fez a paz e Ele proclamou a paz. Segundo, a inimizade entre pecadores e Deus, e reconciliar-se, verso 16, ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também os que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Vejam, não apenas os gentios precisavam ser reconciliados com os judeus, mas ambos, judeus e gentios, precisavam ser reconciliados com Deus. Pois todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A cruz de Cristo destruiu a inimizade do homem com Deus. A cruz de Cristo foi onde Deus puniu o nosso pecado. A cruz de Cristo foi onde Deus satisfez a sua justiça. A cruz de Cristo é onde nossos pecados foram perdoados. Por intermédio da cruz de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Pela cruz, Deus é justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 2 Coríntios 5,18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém do Senhor. No verso 18, Paulo agora diz que por meio de Jesus, judeus e gentios têm acesso ao Pai em um Espírito. Francis Fulks diz que acesso é provavelmente a melhor tradução da palavra grega prosagoge. Nas cortes orientais, havia um prosagoge que introduzia as pessoas à presença do rei. Foi o que Cristo fez. Por meio dele, somos introduzidos à presença do Rei dos Reis. Ele é a porta. Ele é o caminho para o Pai. Em João 10 ele disse: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Em João 14 ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por intermédio de Jesus, eu e você, embora pecadores, uma vez reconciliados com Deus, nós podemos nos aproximar confiadamente ao trono da graça, para receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus, nós podemos clamar a Deus, nós podemos abrir o nosso coração diante de Deus e encontrar conforto e consolo em um local de refúgio na presença de Deus. Terceiro lugar, unificação. O que judeus e gentios são em Cristo. Paulo usa 3 figuras aqui para ilustrar a unidade de crentes, judeus e gentios na igreja. Primeiro, ele fala sobre uma nação. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos,
Israel era a nação escolhida de Deus, mas eles rejeitaram seu Redentor e sofreram as consequências disso. O reino foi tirado deles e dado a outra nação. Essa outra nação é a igreja. Na linguagem de Pedro, a igreja é a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No Antigo Testamento, as nações foram formadas pelos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. No livro de Atos, vemos essas 3 famílias unidas em Cristo. Em Atos 8, um descendente de Cã é salvo. Em Atos 9, um descendente de Sem é salvo no caminho de Damasco, Saulo de Tarso, o qual se tornou apóstolo Paulo. Em Atos 10, um descendente de Jafé é salvo, Cornélio. Vejam, o pecado dividiu a humanidade, mas Cristo fez dela uma nova nação. Todos os crentes de toda tribo, língua, povo, raça e nação formam a nação santa, que é a igreja do Senhor. Em relação ao povo da aliança de Deus, os gentios eram estrangeiros e imigrantes. Agora são concidadãos dos santos. Segundo Paulo fala sobre uma família. Ele prossegue dizendo: e sois da família de Deus. Pela fé entramos para a família de Deus. E Deus tornou-se o nosso Pai. Não importa a nacionalidade, somos todos irmãos, membros da mesma família, não deve haver mais barreiras, nós somos um em Cristo, nós temos o mesmo Espírito, nós somos salvos pelo mesmo sangue, nós temos o mesmo Pai, nós somos herdeiros da mesma herança, nós moraremos juntos no mesmo lar. Terceiro, Paulo fala sobre um santuário, versos 20 ao 22, veja comigo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Livro de Gênesis, Deus andou com o seu povo. No livro de Êxodo, Deus decidiu morar com o seu povo. Deus habitou no tabernáculo até que os pecados de Israel afastaram a glória de Deus do tabernáculo. A seguir, Deus habitou no templo, mas novamente Israel pecou e a glória do Senhor abandonou o templo. Deus então habitou no corpo de seu Filho, a quem os homens despiram e pregaram na cruz. Hoje, por meio do seu Espírito, Deus habita na igreja, não no templo de pedra. Ele habita no coração daqueles que confiam em Cristo, Ele habita no meio da sua igreja. E o santuário é edificado sobre a verdade revelada de Deus, o fundamento dos apóstolos, aqueles aos quais, na plenitude do Espírito, e guiados por Ele, e fazendo as suas obras em intimidade única com Cristo, eles tiveram uma participação indispensável e intransmissível. Mas o alicerce desse santuário é o próprio Cristo. Cristo é a pedra angular. Cristo é quem dá à igreja unidade e firmeza. Irmãos, nós somos ainda um templo inacabado. Estamos ainda sendo edificados, diz o texto. A igreja cresce não como edifício de pedras mortas, mas como um crescimento orgânico de pedras vivas, diz 1 Pedro. Esse edifício cresce como um corpo, esse edifício cresce para se tornar um santuário dedicado ao Senhor. Francis Fulques diz que a igreja não pode ser considerada um edifício terminado enquanto não chegar o dia final, quando o Senhor virá. Ela está crescendo mais e mais, até que venha a ser o que está
no propósito de Deus. Provérbios 4:18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É quando o Senhor virá. Hoje a igreja enfrenta lutas, enfrenta dificuldades, adversidades, perseguições de todos os lados. Mas um dia o Senhor da glória voltará em glória para buscar a sua igreja. Isso nos enche de esperança, irmãos. Queridos irmãos, nós fomos unidos pela cruz de Cristo. Isso significa que não deve haver mais barreiras entre o seu povo. Não deve mais haver barreiras entre nós. Muitas vezes, sem se dar conta, nós acabamos excluindo outras pessoas. Devemos estar sempre atentos e abraçar aqueles que chegam, pois eles são nossos irmãos em Cristo. A igreja do Senhor não deve viver dividida, ou em conflitos, ou em desentendimentos, em julgamentos que só atrapalham a nossa jornada. Um reino dividido enfraquece. Um reino dividido torna-se alvo fácil para o inimigo. A palavra do Senhor diz que eu devo procurar viver em paz com todos os homens, que nós devemos ser embaixadores da paz, que Cristo já derrubou um muro que fazia separação, que Cristo é a nossa paz. E para você que ainda não está em Cristo, eu preciso dizer para você hoje, você está em guerra com Deus. Você está em guerra com Deus. O pecado fez essa separação. Talvez seja essa a inquietação da tua alma, filho. O único caminho pelo qual você pode ter paz com Deus é por meio de Cristo. Venha a Ele. Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o teu Salvador. Ele já entregou a vida por você. Ele é o teu Senhor. Ele guiará os teus passos. Ele conduzirá a tua vida. A sua vida pertence a Ele.